Que Jesus nos abençoe e que possamos todos nós recebermos tudo aquilo que viemos buscar nessa noite chuvosa, aonde temos a grande oportunidade de encontrar pelo caminho amigos queridos que sempre estão prontos a nos ajudar. Refiro-me nesse momento a Tânia e o Marcos, que gentilmente foram me encontrar pelo caminho, a exemplo dos discípulos na estrada de Emaús, que estavam perdidos, e nos trouxe para essa casa bendita ao encontro de nós com Jesus. Que nós possamos, nessa noite, dar o nosso contributo nesse momento tão importante que atravessa o orbe terrestre, principalmente a nossa terra amada Brasil. Somos os escolhidos para estarmos nesse momento de transição planetária, auxiliando a espiritualidade a trazer a esperança, a confiança e a segurança que a barca terrestre tem um nauta, e esse nauta é Jesus. Não estamos à deriva, temos um comandante que está cuidando de todos os acontecimentos no orbe terrestre. O tema que nós iremos trabalhar nesta noite, programação reencarnatória. Mas antes, é necessário e importante que nós possamos tentar dimensionar esta figura extraordinária que foi, que é e continuará sendo o nosso guia e modelo da humanidade, como assevera Allan Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos. Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, vai afirmar que uma pleiade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, do qual foi permitido saber, se reuniram 2 vezes em torno do orbe terrestre. A primeira, quando a Terra se deslocava da nebulosa solar, e a segunda vez, quando se decidia a vinda de Jesus ao orbe terrestre. E Emmanuel vai asseverar que Jesus é um dos espíritos puros. Os estudiosos do orbe terrestre afirmam que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Nessa época, Jesus já era um espírito puro. Leon Denis vai afirmar que Jesus é o governador desse orbe. E na questão 383 do livro O Consolador, ainda na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel vai asseverar que Jesus é o diretor divino do nosso orbe. Portanto, quando nós estivermos perdidos, quando não soubermos o que fazer, vamos recorrer ao Evangelho de Jesus, que seguramente é o porto seguro que nos espera. Jesus teve uma missão aqui no orbe terrestre, foi nos trazer o reino de Deus. Vai asseverar Lucas que o reino de Deus está dentro de nós ou entre nós. Na psicografia ainda de Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quando Pedro vai questionar a Jesus, depois de Jesus transformar a água em vinho, vai falar Pedro a Jesus: Mestre, será que nesse momento que nós transformamos a água em vinho, não estaríamos nós incentivando as bebedeiras, as festas mundanas? Segundo Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Jesus olha para Pedro com o seu olhar sempre amoroso e vai dizer: Pedro, tu conheces a alegria de servir um amigo? Estávamos naquele dia na festa de casamento com pessoas às quais eu amo muito. É importante nós podermos dar o que temos de melhor para os nossos amigos. Quando estamos reunidos com pessoas queridas, reunidos nessa casa, realizando o Evangelho no lar, segundo Humberto de Campos, a fala de Jesus, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Se nós queremos chegar até Deus, deveremos ter o coração amoroso e confraternizar com as pessoas que convivem conosco. João vai asseverar no capítulo 14 do Novo Testamento: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos tinha dito.
Eu vou para vos preparar o lugar, para onde eu estiver, vós estejais também comigo. Tomé, que precisava ver para crer, vai questionar o mestre. Mas, Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não temos as condições de saber. Jesus assevera: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Portanto, se nós queremos ir até Deus, deveremos colocar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. É importante convidar Jesus para conviver conosco em nosso lar, realizando o Evangelho no lar. É importante, quando acordarmos, agradecer a Deus, a espiritualidade, por mais um dia de existência. Ao final do dia, a exemplo de Santo Agostinho, na questão 919 e 919A, quando ele colocava a cabeça no travesseiro, ele refletia o que ele tinha feito de bom e o que ele tinha feito de mal. Fazermos um balanço. Será que nós fomos instrumentos do bem no nosso dia a dia? Quantas pessoas nós ajudamos? Ajudamos o ancião a atravessar a rua? Levantamos o nosso banco no metrô, no trem, para que pudéssemos dar lugar a uma pessoa, uma mulher que esteja cansada? O que nós fizemos? Agradecemos a nossa mãe e ao nosso pai pelo alimento, pela comida, abraçamos as pessoas que nós amamos e falamos para elas o quanto elas são importantes para cada um de nós? Quais foram as nossas atitudes no nosso dia a dia? Porque esse reino de Deus, segundo Humberto de Campos, ainda na obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Então, quando nós estamos realizando atitudes bondosas, quando estamos sendo fraternos e amigos, esse reino que está dentro de nós, ele aflora. Se a missão de Jesus foi trazer o reino de Deus para nós, qual é a nossa missão nesse momento, ou a nossa tarefa, nesse momento de transição planetária? Segundo Bezerra de Menezes, na psicofonia de Divaldo Pereira Franco, numa mensagem que ele nos trouxe no dia 13 de novembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o título Programação que estamos atravessando, a transição planetária, vai nos dizer: reencarnastes para contribuir nessa nova era. As vossas existências não aconteceram por acaso, foram programadas. Tens um compromisso com Jesus. Todos nós temos um compromisso com Jesus. Não é um compromisso com essa casa, com a Tânia, com o Marcos, com a Uzi. Não. Nós temos um compromisso com Jesus. É claro que poderemos desenvolver as nossas tarefas nessa casa abençoada, junto com os amigos. Mas o nosso compromisso é com Cristo. Não deveremos estar preocupados com o que está acontecendo de grave em nosso país, porque o nosso país está sendo orientado por Ismael. Então nós deveremos parar e refletir quais as fileiras que nós queremos engrossar, dos pessimistas ou dos otimistas. É claro que nós temos que observar o que está acontecendo, mas cada um dos governantes também tem uma tarefa e também tem uma missão de dar o melhor para cada um de nós. Se eles estiverem falhando, pior para eles e também pior para nós. Então nós deveremos orar pelos nossos administradores, por aqueles administradores que tiveram a grande tarefa de orientar e conduzir a nossa amada pátria Brasil. Se eles falharem, as responsabilidades são deles. Mas se nós começarmos a engrossar a fileira do pessimismo, nós seremos também coautores. E essas entidades que não querem o desenvolvimento do país e de nós mesmos, estarão entrando em sintonia com cada um de nós. Então, orar por eles é um benefício a nós mesmos. E essa oportunidade que nós temos de reencarnar nessa fase da terceira revelação, passando de um país de provas e expiações, é uma dádiva. Deveremos ser, nesse momento, aquelas pessoas que vão ajudar, estender as mãos, dar uma palavra de otimismo. Se estamos perdidos, vamos orar, vamos perguntar a Jesus, a exemplo de Saulo na estrada de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça, Senhor, para que o mundo possa ser melhor, que o país nosso que vivemos possa ser melhor?
que a minha casa possa ter mais harmonia, que eu possa estar em paz comigo. O que eu devo fazer? E a resposta virá: deveremos seguir os caminhos de Jesus. Se nós estudarmos os caminhos de Jesus, é um trabalho, inclusive, que nós estamos realizando no Centro Espírita O Consolador, em Santo André, com a ajuda de vários companheiros de várias casas espíritas, Bezerra de Menezes, o Consolador, Jesus no Lar, Irmão Romano, lá, em busca da paz, aonde nós estamos reunindo a cada 2 meses, estudando o mapa da Palestina e vendo os caminhos que Jesus percorreu. E quando nós olhamos os caminhos pelos quais Jesus caminhou, nós ficamos impressionados. Jesus saiu de Cafarnaum, em Tiberíades, da casa de Pedro, para caminhar 4 dias e 4 noites, para chegar até Fenícia, para deixar a mensagem da mulher de Cananeia. Jesus caminhava de Cafarnaum até Jerusalém por 141 quilômetros. Estamos agora no período da Páscoa, então ele caminhava 141 quilômetros para chegar até Jerusalém e mais 141 quilômetros para voltar. Às vezes nós saímos de casa com o nosso automóvel, pegando o Waze, com os endereços, os amigos nos ajudando, e estamos ainda chateados. Pegamos ônibus, pegamos guarda-chuva. Jesus, pelo menos uma vez por ano, caminhava 141 quilômetros para ir e para voltar. E às vezes nós vamos até a padaria, estamos reclamando, vamos comprar alguma coisa, estamos reclamando. Jesus caminhava. E cada mensagem que Jesus nos deixava e nos deixou, ajuda-nos a entender o momento que nós estamos atravessando. Antes de adentrarmos esses caminhos de Jesus, é necessário nós retornarmos ao nosso tema, que é a programação reencarnatória. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 522, que tem como título Pressentimentos, Allan Kardec vai registrar as mensagens dos benfeitores espirituais. Vai dizer que antes de nós reencarnarmos, nós recebemos do nosso fórum íntimo as principais etapas pelas quais nós iremos passar. E quando essas passagens têm um caráter marcante, vem com uma impressão, como um insight, um déjà vu. Não tem a palavra déjà vu na codificação, mas é aquele momento que nós passamos em um determinado local e temos a impressão, a sensação que já passamos por ali. Ou quando encontramos uma pessoa querida, conversamos 10, 15, 20 minutos e temos a sensação, a impressão que já conhecemos essa pessoa. Pode ser no cafezinho, no trabalho, pode ser no ponto de ônibus, na fila do banco, na fila do supermercado. Conversamos com aquela pessoa e nos sentimos bem. A nossa força, a nossa fé é renovada. Então, todos nós temos uma programação reencarnatória personalizada. Foi realizada pelos construtores espirituais com o nosso consentimento, e nós demos ok, a não ser que a reencarnação seja compulsória. Mas se não foi, nós demos o nosso aval. E essa programação foi realizada para que saiamos dessa existência vitoriosos, não sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Cabe a cada um de nós fazermos a reflexão sobre os talentos que Deus nos ofereceu. O que nós estamos fazendo? Com o dom da fala, nós estamos usando a nossa fala para ajudar as pessoas ou para derrubá-las? Para incentivá-las ou para desmotivá-las? A nossa audição, o dom que Deus nos deu, nós estamos utilizando para ouvir as coisas boas, reter as coisas negativas? A nossa visão, o nosso caminhar, as nossas mãos, os talentos que Deus nos ofereceu, quais os motivos ou o que nós estamos fazendo com cada um deles. Então, todos nós temos uma programação reencarnatória personalizada. E quando nós nos sentimos perdidos, não sabemos o que fazer, como se tivéssemos caído de paraquedas naquela família e não caímos, foi programado o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, os nossos amigos, a cidade onde íamos nascer, o país, qual seria a nossa tarefa profissional, qual trabalho assistencial que nós iríamos desenvolver. E se nós quisermos saber se nós estamos ou não no caminho certo, é só observar os nossos amigos que estavam cantando aqui, a alegria pelo qual eles estavam cantando, passando amor, passando ternura. Pergunta quanto que eles ganham financeiramente, mas pergunta quanto de alegria eles saem daqui depois de se apresentarem, trazendo palavras de otimismo.
reflexões sobre Jesus, mostrando o caminho. Pergunte para a Tânia e o Marcos como que eles saem daqui, quando eles observam as pessoas entrando e depois quando as pessoas estavam saindo. Se eles disserem, e eu acredito que vão dizer que eles ficam felizes, eles estão no caminho certo. E nós? Quando acordamos de manhã, nós falamos, tenho que trabalhar, ou oba, vou trabalhar. Poucos falam isso, mas é só nós ficarmos desempregados. Aí nós vamos dar valor ao nosso trabalho. Ah, mas eu não vou agradecer a saúde e tal, é só nós ficarmos doentes. Pegar uma gripe, uma tosse, aí nós vamos lembrar da bênção da saúde. Quantas pessoas estão nesse exato momento no leito de dor no hospital e já foram informados que não voltam para casa? É um estado terminal. Perguntem para eles se eles não trocariam um dia da vida deles pelo um dia da nossa vida. Mesmo para pegar um ônibus lotado, chovendo, com tosse, vir aqui nessa casa bendita caminhando, pergunta se eles nos trocavam. Um dia da vida deles, da existência, pelo um dia nosso. Então nós deveremos agradecer. Mas Allan Kardec ainda vai perguntar aos benfeitores espirituais, mas é um pouco vago essa questão de uma impressão ou de uma sensação. O que deveremos fazer quando estivermos com dúvida? E a resposta vem de uma forma muito clara. Quando estiverdes com dúvida, ore a Deus. Ore aos benfeitores espirituais, que Deus enviará um dos seus mensageiros, um de nós, para que possa orientá-los. Quantas vezes nós vamos dormir com um problema, mas fazemos uma prece e de manhã acordamos, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, ou estamos dirigindo automóvel, assistindo um filme e vem um insight, vem uma informação que vai nos ajudar a chegar àquela solução. Então é importante que nós façamos a nossa parte. E mais à frente, na questão 525, vai dizer que o encontro de duas pessoas que nós julgamos que possa ser por acaso, não é por acaso. Os Espíritos nos inspirarão a passar por um lugar ou por outro lugar, a encontrar ou não encontrar uma determinada pessoa, mas depende também da nossa sintonia. Se nós estivermos com boas sintonias, encontraremos pessoas com bons pensamentos. Se a nossa sintonia for negativa, nós encontraremos com pessoas negativas. Então, o que nós queremos nos afinizar? Com esse momento de turbulência que o país está passando, ou ajudar a Jesus, Ismael, os benfeitores espirituais, a melhorar o clima do nosso orbe terrestre e do nosso Brasil. Há uma mensagem que Sueli Caldas Schubert recebeu em 1983, que tem como título Mensagem de Esperança. Parece que foi redigido para os nossos dias de hoje. Vai dizer esses momentos turbulentos que nós estamos passando, momento de crise moral, econômica, momentos onde nós não sabemos exatamente o que é uma ética aqui no Brasil, a questão moral. Mas no finalzinho vai dizer, não esqueçamos, se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho, se esse Evangelho estiver sendo sentido e vivido por todos nós. Então é importante nós trazermos Jesus para o nosso dia a dia. Jesus no nosso caminho, trazer essa luz divina nessa sombra que está sobre cada um de nós, sobre o nosso orbe terrestre. E na questão 1009 do Livro dos Espíritos, para fecharmos essa questão da programação reencarnatória e trazermos os caminhos de Jesus, vai dizer o apóstolo Paulo, quando é questionado sobre o que é pecado e o que é o pecador. Se nós estudarmos a etimologia da palavra pecado no hebraico, nós vamos entender que pecado significa desvio. É um falso movimento que nós fazemos daquele compromisso que nós assumimos do mundo espiritual. Emmanuel, no livro que tem o título também Emmanuel, vai dizer que a nossa programação reencarnatória é como uma viagem. Tem dia, horário da partida, o caminho que nós vamos percorrer e o dia de chegada. Só que nós temos o livre-arbítrio. É como se nós pegássemos agora, quinta-feira ou sexta-feira, que é o feriado, e fomos viajar, iríamos viajar para Atibaia, para Campinas, para Piracicaba. Se nós estamos em Anhanguera, na Bandeirantes, estamos no caminho, estamos tranquilos. Mas se por algum motivo nós desviamos e pegamos um outro atalho, não é como aqui em São Paulo, ou aqui uma região metropolitana, que erramos uma rua, entramos numa outra e acertamos. Mas uma estrada fica mais difícil. E quando nós percebemos que estamos na via errada, vem um desespero, vem uma aflição. O que eu vou fazer? Até encontrarmos um posto rodoviário
perguntarmos, e Ele nos coloca de volta na estrada correta. Aí nos traz a paz de espírito. Joana de Ângeles vai asseverar no livro Jesus, a luz da psicologia profunda, que paciência significa uma consciência tranquila. Eu estou com a minha consciência tranquila. Eu fiz o melhor, estou fazendo o melhor, que cada um faça a sua parte. E se pudermos fazer um pouco mais, será muito mais importante. Ter o amor que eu tenho pelo meu filho, também pelo o filho do vizinho. Ver que o meu chefe precisa de vibração, precisa de oração, porque se a empresa fechar, eu serei mandado embora. Então é até uma questão de bom senso. Vamos orar, vamos entrar numa sintonia positiva, numa mensagem de esperança para todos aqueles que convivem conosco. É isso que Jesus fazia. Todos que iam ao encontro de Jesus sempre saíam com uma mensagem de otimismo. Quando Maria Madalena adentrou na casa de Simão, o doutor da lei, ajoelhou-se aos pés de Jesus e chorou muito. Simeão, que era o doutor da lei, pensando, disse: se esse realmente fosse um profeta, saberia quem é essa mulher. Jesus, captando o pensamento de Simeão, vai dizer: Simeão, um homem tem 2 devedores. Um deve 10.000 talentos, o outro deve 10 talentos. E o Senhor perdoou os 2. Qual desses 2 será o maior agradecido? E Simão vai responder: o que devia mais? Dissestes bem, Simeão. Eu adentrei na sua casa e você não lavou os meus pés, que era costume da época. Mas essa mulher lava-os com as suas lágrimas. Você não enxugou os meus pés com a toalha, ela enxuga-os com os seus cabelos. Você não deitou óleo sobre a minha cabeça, e ela trouxe mirra. Jesus pega no rosto de Maria de Magdalena, ou Maria de Magdala, levanta o rosto e diz: mulher, por muito você ter amado, os seus pecados estão perdoados. Vá em paz. Maria de Magdala entrou perdida e saiu com o caminho. Conta-nos o Evangelho que daquele dia em diante, em todos os locais que estava Jesus, Maria Madalena estava presente. Naquele momento que nós acompanhamos no Sermão da Montanha, depois de Jesus ter tido o encontro junto com Mateus, que tinha mandado embora 3 pessoas que vieram ajudar, mas um era paralítico, o outro era beberrão, e Mateus manda esses 3 embora. Quando ele relata para Jesus, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na psicografia de Francisco Xavier, Jesus olha para Mateus com um olhar amoroso e vai questionar, porque ele não tinha entendido. Jesus sobe na montanha e canta o maior poema, o poema das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados todos aqueles que seguem os preceitos do bem e do amor. E depois vai dizer no final das bem-aventuranças, das 9 bem-aventuranças: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se nós perdemos o tempero, o que servirá? Se nós perdemos a esperança, de como nos ajudará? Então, nós somos células vivas. Nós temos que ter o Evangelho nas nossas atitudes, uma carta viva do Evangelho, que as pessoas possam ler no nosso comportamento e nas nossas palavras o Evangelho do Cristo. É fácil? Nós sabemos que não, mas temos que tentar. Deveremos fazer a nossa parte. Deveremos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Depois de Cafarnaum, quando Jesus curou a várias pessoas na casa de Pedro, e curou também Natanael, ben Elias, um paralítico, que desceu da casa de Pedro pelo telhado, e nós conhecemos essa passagem. Jesus pede para que, diz que os pecados estavam perdoados, e os fariseus reclamam. Jesus diz: o que é mais fácil? Eu dizer que os pecados estão perdoados, ou levanta-te e vá para a tua casa? E passado alguns instantes, no final da tarde, Pedro, que estava na porta da entrada da sua casa, percebe que Jesus está com a cabeça um pouco baixa. Imagina que Jesus está cansado. Passa pela multidão, pega no braço de Jesus e leva-o para uma árvore velha. E Jesus senta na raiz e fica olhando o mar da Galileia, em Cafarnaum.
Passa alguns instantes, Pedro olha para Jesus e percebe como era lindo o mestre. E também se perde no horizonte. Quando volta a olhar para Jesus, ele percebe que Jesus está chorando. Mestre, tu choras? E Jesus não responde. Mas, Senhor, quantas coisas maravilhosas o mestre fez hoje. Trouxe a visão aos cegos. Os mancos, os aleijados estão andando. Os enfermos foram curados. Mestre, por que choras? Jesus, segundo Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eles não entenderam, e nem você. Nesse exato momento, Natanael ben Elias está descendo a ladeira para ir para a aldeia, para beber e farrear. Aquele que teve de volta a visão, nesse exato momento, se finge de cego, para identificar as vozes daqueles que o caçoavam, para se vingar um por um. Eles receberam tantas bênçãos e não souberam aproveitar. Quando Jesus vai até Jerusalém, no poço da piscina, e encontra um paralítico de 38 anos, Jesus se apresenta a ele e diz: você gostaria de ser curado? Sim, eu gostaria. Mas reza a lenda que quando a água se mexe, porque um anjo a mexeu, a primeira pessoa que pular será a pessoa que será curada. Eu não consigo chegar a tempo. Jesus diz a ele: pega a sua maca e vá para a tua casa. Passados-se alguns dias, Jesus o reencontra na sinagoga, no templo. Jesus se aproxima dele e diz assim: daquele pecado você está perdoado. Cuida-te, para que algo pior não venha te acontecer. Não basta nós adentrarmos nessa casa, sermos bem recebidos, bem orientados, receber a orientação, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Não sermos criaturas novas, com novos pensamentos, com novas atitudes. Deveremos renovar, fazer a transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não somos espíritos perfeitos, não somos espíritos puros, mas estamos a caminho. Então nós deveremos fazer a nossa melhor parte. Quando Jesus passa por Jericó antes de chegar a Jerusalém, conta-nos Lucas, Mateus e Marcos que um cego, o cego de Jericó, vai à entrada de Jericó para receber Jesus. Mas ele não sabia identificar, não tinha visão, mas quando ele percebe um barulho, ele pergunta: o que está acontecendo? E aqueles que estavam acompanhando Jesus afirmam: Jesus está passando pelo caminho. E ele não tem dúvida. Abre a sua boca e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqueles que estavam mais próximos pedem para ele ficar calado. Não incomode o mestre. É fácil. Quando a dor não é nossa, é fácil nós, numa fila do hospital, ficar quieto. Pede para a criança não chorar. A unha cravada em mim dói mais do que o câncer na outra pessoa. Deveremos ter compaixão. Mas ele sabia que era provável que não teria uma outra oportunidade para reencontrar Jesus. E ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus pede para que os apóstolos vão até o cego de Jericó e tragam-o até ele. Quando eles dão a informação ao cego de Jericó, ele fica tão feliz que ele larga a capa, porque ele ficava no sol, ele usava a capa para se proteger. Ele larga a capa e vai feliz ao encontro de Jesus. Quando ele chega frente a frente a Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? E ele responde: eu quero ver. Emmanuel, estudando essa questão, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai nos trazer vários ensinamentos. O primeiro é sobre a capa. Quando nós formos se apresentar a Jesus, quando nós formos se apresentar a uma casa bendita como essa, aos benfeitores, nós temos que largar a nossa capa. A capa do egoísmo, do orgulho, da hipocrisia, e nos apresentar a Jesus como realmente nós somos. Poderemos enganar uma pessoa, duas pessoas, o pai, a mãe, o esposo, mas a Deus nós não enganamos. A espiritualidade nós não enganamos. Por isso que Jesus asseverou: busque a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade, senão a verdade de quem realmente nós somos?
do qual é o nosso propósito, é sermos sinceros. Senhor, eu não estou conseguindo. Por mais que eu tente buscar um emprego, as portas se fecham. Meu filho, eu dou educação, dou estudo, mas ele resolveu seguir outros caminhos. Meu esposo, eu venho à casa espírita, faço a minha prece, faço o evangelho lá, mas ele não participa. Eu deverei continuar fazendo a minha parte. Essa parte é importante. E essa parte nós temos também entender que a pessoa tem o seu momento. E cabe a nós respeitá-los, porque eles estão numa faixa evolutiva diferente da nossa. Só que o nosso compromisso é com Jesus. E nós deveremos amar aquelas pessoas. Não foi por outro motivo que Allan Kardec, no capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amai os vossos inimigos, e na questão 887, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai perguntar mais como deveremos entender essa máxima de Jesus, amai os vossos inimigos. E os benfeitores respondem, amar o nosso inimigo é não retribuir o mal com o mal, é dar a outra face. Se me tratou mal, eu não vou tratar mal. Eu vou continuar na minha, eu vou continuar seguindo o meu caminho. Porque se nós pararmos para perceber, quem é o nosso inimigo? Será que o nosso inimigo é o nosso patrão, nosso chefe? Se o nosso inimigo fosse o nosso patrão, nosso chefe, fácil seria. É só mudar de emprego e para uma outra empresa e o problema estaria resolvido. Se o nosso inimigo fosse nosso vizinho, também seria muito fácil. É só nós mudarmos de horário da ida ou da chegada do nosso vizinho, olhar pelo olho mágico que hora que ele está saindo e não encontrar, mudar de calçada e evitar. Tocou o WhatsApp, tocou o telefone e não vou atender. Os nossos inimigos convivem conosco debaixo do mesmo teto. Inimigos entre aspas. São aquelas pessoas que nós prejudicamos ou fomos prejudicados. E temos a grande oportunidade de resgatar os nossos débitos ou permitir que eles resgatem os seus débitos. Emmanuel, numa mensagem muito bonita, intitulada como Remuneração Espiritual, em um dos seus parágrafos vai dizer que quando a alegria se instala em nossa alma, por nós estarmos ajudando uma pessoa, acontece a parte mais importante da remuneração espiritual. E vai dizer mais ou menos assim, toda vez que a justiça divina vem nos alcançar, através da lei de causa e efeito, e encontra-nos no caminho de serviço ao próximo, através de uma música, através da recepção, através de um passe, através de uma ajuda, acontece a parte mais importante. Pede a misericórdia divina que suspenda a cobrança por tempo indeterminado. É que Pedro colocou em sua epístola, um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Deveremos agradecer a Deus as oportunidades que nós temos. O marido chato, vamos exercitar a paciência. Um filho que segue outro caminho, seremos indulgentes. Seremos aqui na terra os mensageiros de Jesus, para que todos esses momentos nós possamos ter a paz interior. E o cego de Jericó, quando está frente a frente a Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu faça? É a lição que nós aprendemos do livre-arbítrio. A espiritualidade do bem não vai interferir na nossa existência. Nós temos o livre-arbítrio, não é revogado. Se uma pessoa quiser cometer o suicídio, a divindade vai permitir. Vai ter os benfeitores auxiliando, não faça isso, vai ali. Mas se nós quisermos, nós conseguiremos ter êxito no suicídio. Senão não teriam pessoas cometendo suicídio. Então nós temos o nosso livre-arbítrio. E ele fala ao cego de Jericó, eu quero ver. E Jesus traz a visão. E Emmanuel fecha essa questão dizendo que depois disso, o cego de Jericó, que era cego, depois da visão, ele segue a Jesus. E os três evangelistas registram no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que o ex-cego de Jericó segue a Jesus. E nós? Estamos seguindo a Jesus? Toda vez que nós adentramos nessa casa e ouvimos as palestras, nós estamos ou não ouvindo e seguindo Jesus? Acompanhamos aqui, pela internet, esse trabalho abençoado que essa casa realiza, a palestra que teve como título Reencarnação do Márcio. Acompanhamos também a palestra de Lei de Progresso com Heraldo Carlos. Então, essa casa presta um serviço de abençoado. Aquele que não pode vir até aqui, pode acessar a internet ou através do celular e assistir uma palestra. O nosso amigo Enio traz essa
oportunidade para todos nós. Ah, mas eu não tenho tempo, então pode assistir de madrugada. Eu assisti essas duas palestras hoje na hora do almoço. Então é importante nós acompanharmos, para sabermos os assuntos que estão sendo tratados. A lei do progresso, a reencarnação, a programação reencarnatória. Se nós pararmos para pensar, a programação reencarnatória é praticamente um desdobramento dessas duas palestras. Então nada acontece por acaso. Então o cego de Jericó fez a coisa mais importante. Ele queria ver o reino de Deus, não só a visão física, mas o reino de Deus. Como eu costumo com uma faringite aqui, deixa eu dar um golinho de água aqui. Nós vamos até às 10 horas, é isso? Está no meu tempo, já é 15 para as 9, até que horas aqui? Até às 9 horas? Vocês vão aguentar? Ixi, Maria. Vamos lá, então. E nesse período que nós estamos atravessando, sexta-feira da Paixão e da Páscoa, é importante nós trazermos alguns esclarecimentos, que acho que todos aqui já sabem. A Páscoa significa passagem. É em homenagem àquele momento que Moisés libertou o povo hebreu do cativeiro romano de 400 anos. Então, a Páscoa é uma homenagem a esse momento dos hebreus terem sido libertos do cativeiro. E Jesus, que saía de Nazaré, ou saía de Cafarnaum, para ir até Jerusalém, era também para mostrar esse momento de gratidão a Moisés. E essa passagem também tem o título de uma renovação, de nós fazermos a nossa mudança, a passagem do homem velho para um homem novo. E quando Jesus, depois de comemorar a Páscoa, na sexta-feira, quando ele reúne os seus apóstolos, naquela grande ceia, Jesus e os 12 apóstolos. Um determinado momento, Jesus, depois de lavar os pés dos seus discípulos, a melhor, apóstolos, um por um, Pedro vai dizer, mas mestre, tu lavarás os meus pés? Não permitirei. Pedro, é necessário que eu lave os seus pés, para que vocês estejam em comunhão comigo. Senhor, lave-me tudo, não só os pés, as mãos, as cabeças, a cabeça, basta apenas, Pedro, os teus pés, o resto já está limpo. Porque eu afirmo, um dentre vocês irá me trair. E aí quando Jesus senta, Pedro pede para que João, o apóstolo amado, pergunte ao mestre, quem será o traidor? Quando pergunta, Jesus responde, aquele que deitar o pão comigo nessa vasilha, esse será o traidor. Só que Pedro estava distraído. Quantos de nós não estamos distraídos? Assistimos uma novela, assistimos um jornal e às vezes não pegamos a essência. O que está por trás disso? Assistimos uma palestra e ficamos preocupados. Que hora que vai terminar? Eu quero tomar o passe e ir para casa. Quero assistir, acho que é o Velho Chico, não é isso? A novela que está passando, o Novo Chico, enfim, é um tal de Chico aí, né? Está passando na TV. Ah, eu quero assistir o jogo, não sei se vai jogar o Corinthians, quem que vai jogar. Estamos aqui fisicamente, mas a nossa cabeça está na marmita para preparar para o filho, para preparar o esposo, os pagamentos que nós iremos fazer amanhã. E perdemos a grande oportunidade de nosso mentor se aproximar de nós e passar uma mensagem, do ente querido passar uma mensagem. Então deveremos estar atentos, não perder essa oportunidade. Só que Judas Iscariotes estava distraído. Quando ele deitou o pão, ele não percebeu o que Jesus tinha falado momentos antes, que aquele que deitasse o pão seria o traidor. Jesus, percebendo que ele não entendeu a mensagem, olha para ele e diz, vá e faça o que você tem que fazer. E ele vai, porque ele tinha feito um tratado junto aos fariseus, junto a Zerá e Caifás. Então Pedro percebe que Jesus tinha alertado Judas Iscariotes. Alertou a primeira vez. E Jesus vai alertar pela segunda vez Judas Iscariotes. Quando Jesus está no horto, orando, está com os seus 3 apóstolos, Filipe, João e Pedro, deixa os 3 ali, vai mais à frente e começa a orar. Quando volta, os 3 estão dormindo. Ele acorda-os. Volta a orar e faz isso durante 3 vezes. Na terceira vez, ele vai dizer, é necessário orar e vigiar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mostrando que não basta simplesmente nós orarmos, deveremos fazer a nossa parte. E quando Judas se apresenta com os soldados romanos e com os doutores da lei,
Judas teve a oportunidade de não passar pela história da humanidade como o grande traidor do Cristo. Porque quando ele se aproxima de Jesus, Jesus pergunta: amigo, por que viestes? É forte essa palavra, amigo, por que viestes? Quantas vezes nós, advertidamente, traímos os nossos amigos? Falamos coisas que não deveríamos. Por que eu falei isso? Se eu voltasse ao tempo, jamais eu repetiria o que eu disse. Quantas pessoas nós já magoamos a nossa trajetória existencial? Quantas coisas nós queríamos voltar num tempo e falar: se eu pudesse voltar naquele convívio com a minha mamãe, eu ia abraçar e dizer o quanto eu a amo, o quanto ela é importante para mim. Ia me resgatar os débitos com o meu pai, falar para as pessoas quanto elas são importantes para mim. Mas às vezes nós não temos essas oportunidades. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. E Judas teve a oportunidade. Ele dá um beijo no mestre e é entregue aos soldados romanos. É com um beijo que você trai o seu mestre, e depois nós sabemos o que acontece. Ele vai e comete o suicídio. Pedro, que tinha negado o mestre por 3 vezes e foi advertido nessa Santa Ceia, Jesus vai dizer: o importante é quando você cair em si, você ajude os seus irmãos. E Pedro, por mais de 30 anos, ajudou os seus irmãos. E quantas vezes nós estamos distraídos? Jesus é levado ao Caifás, é julgado e crucificado. Dias antes, ele entrou em Jerusalém e era gritado o nome dele. Várias pessoas caminhavam com Jesus, mas ele veio no burro. E onde estavam aqueles no momento da crucificação? Na cruz, só 3 que acompanhavam Jesus estavam junto a ele. A sua mãe, que uma mãe jamais separa de um filho, João, o apóstolo amado, que nós conhecemos hoje como Francisco de Assis, e Maria de Magdala, a redimida, que entrou na casa de Simeão e chorou bastante, e Jesus disse que os pecados estavam perdoados. Naquele momento, ainda Jesus, no finalzinho da sua existência física, tinha força para dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Fazendo uma referência a um salmo. Então Jesus, naquele momento, estava dizendo que eles não sabiam. É como um pai e uma mãe amorosa que olha para um filho e fala: Senhor, ajuda meu filho. Ele roubou, mas ele é um bom menino. Ele fez isso, mas ele é um bom menino. Em casa ele ajuda e faz isso. Ah, mas ele cometeu isso. Porque uma mãe sempre vê o lado positivo dos filhos. E Deus, Jesus e a espiritualidade também espera o melhor de cada um de nós. Então que nesses momentos, aonde acompanhamos os noticiários, a crise que o país está passando, sejamos nós aquelas forças, a esperança que tanto as pessoas precisam. Porque quando o Papa Francisco esteve um ano retrasado aqui no Brasil, depois ele cumpriu o protocolo no Rio de Janeiro, as primeiras palavras do Papa Francisco foram: não trago ouro e nem prata, mas o que eu tenho de mais importante eu trago: Jesus. Quando a comitiva errou o caminho, entrou por uma outra via, e uma multidão se fez à volta do carro do Papa Francisco, ele abaixou o vidro e começou a cumprimentar as pessoas. Um repórter se aproxima e pergunta: mas Papa, você não tem medo dessa multidão em sua volta? E ele com um sorriso vai dizer: como pode o pastor temer as suas ovelhas? Quando passa em frente à Assembleia de Deus, ele pede que a comitiva pare, ele desce, pede licença ao pastor, adentra na igreja e convida para que o pastor, junto com ele, rezem o Pai Nosso, mostrando que os ensinamentos de Jesus independem do credo. Jesus asseverou: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, não por serem espíritas, católicos, protestantes, budistas ou umbandistas, mas por estarem amando uns aos outros. Será que nós estamos amando uns aos outros? Ou estamos literalmente armando uns contra os outros, como acontece na Palestina com os nossos irmãos? Na terra onde Jesus nasceu, onde Jesus cantou as bem-aventuranças, curou pessoas, ajudou pessoas, de vez eles estarem aplicando a mensagem de Jesus, de amar uns aos outros, eles estão armando uns contra os outros. Será que nós não estamos armando uns contra os outros? Quando uma palavra maldita nós falamos, quando olhamos para uma pessoa de uma forma diferente,
mas Jesus confia em cada um de nós. Há quase 2000 anos, Jesus vem nos convidando. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e tereis alívio para as vossas aflições. Eis que vos mando como ovelhas mansas entre os lobos ferozes. Que sejamos nós, as ovelhas mansas, a levar a boa palavra, a mão estendida, o copo de água fria, aquela pessoa que não consegue com a sua própria mão matar a sua sede. Que sejamos nós, com as mãos estendidas, a abraçar um companheiro, levar uma cesta básica. Há quase 2000 anos, Jesus vem nos convidando, mas estamos distraídos, a exemplo de Judas Iscariotes, e não acompanhamos e não aceitamos o convite de Jesus. Mas se mesmo assim, nas dores do dia a dia, as dores insistirem em bater em nossas portas, lembremos do salmista Davi, no Salmo 23. O Senhor é o nosso bom pastor, Ele jamais nos faltará. Deitar-nos faz, Senhor, em verdes pastos, guie-nos por águas tranquilas, refrigere a nossa alma. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara, Senhor, uma mesa frente aos nossos supostos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice de amor transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão em todos os dias de nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso bom pastor, Ele jamais nos faltará. Que assim seja.